Oi meninas! Bom, o vídeo de hoje é para responder uma tag, Segredinhos de Tentante. Fui tagueada pela Viviane, a Via Nibor, e vou contar um pouquinho para vocês sobre as minhas tentativas e as minhas 3 gestações bem-sucedidas, a Gabi, o Anthony e agora a da Letícia TM. E a maioria sabe que eu tenho mais 2 filhos de coração, que é o Cauã e o Enzo. E, bom, o que eu mais sei fazer é ser mãe. Então vamos começar pela Gabi. A Gabi, eu era jovem, tinha 24 anos na época, quando tentei engravidar. E foi muito fácil. Eu não segui nenhum segredinho, não segui nenhuma orientação médica na época. Eu apenas me guiei pelo período fértil. Demorei uns 7 meses para conseguir engravidar dela. Eu lembro bem que numa oportunidade eu fiz uma barganha com Deus. Então eu fui a uma cidade chamada Iguape, que é em São Paulo, próximo à Ilha Comprida, e lá tem um Cristo Redentor bem no alto da cidade. E eu me ajoelhei ali, e chorando, achando que eu já não conseguia mais engravidar, e pedi para Deus que se Ele me desse a graça de uma gravidez, que assim que eu tivesse meu bebê, que eu levaria até o Cristo e agradeceria e mostraria a cidade a Ele. E aí logo em seguida eu engravidei, e, enfim, tive a Gabi, muitas coisas aconteceram e o tempo foi passando. E bom, eu consegui levar a Gabi lá no Cristo, sim, eu paguei minha promessa e levei a Gabi 12 anos depois. Bom, vamos lá do Anthony. Do Anthony eu não tive trabalho nenhum também, eu tinha 30 anos na época que eu engravidei, que eu tive o Anthony com 30 anos, na verdade eu engravidei com 29. Eu apenas planejei o Anthony, assim como planejei a Gabi, e 2 meses depois eu já estava grávida dele, foi muito fácil. E o Anthony é meu príncipe encantado, adoro, amo de paixão. E inclusive ele abriu um canal, é muito engraçado, ele abriu um canal agora no YouTube e começou a postar vídeos. Então se vocês quiserem encontrar o Anthony lá, vocês encontram como Anthony Produções, sem o cedilha e o tio, tá? Anthony Producões. E ele tá começando a postar os vídeos dele lá. E, bom, da Gabi já falei, do Anthony também, então vamos para a Letícia TM. A Letícia deu mais trabalho pra gente, eu já estava mais velha, como vocês sabem, hoje eu já tenho 38 anos. E na época, na ocasião que eu tentava engravidar, me acompanhava uma patologia chamada fibromialgia, e eu sempre estive em tratamento, tomando remédios fortíssimos, e eu consegui engravidar sim, 3 vezes, nos últimos 3 anos e meio, e perdi os 3 bebês, entre 8 e 14 semanas. Sofri muito, foi muito doloroso, foram 2 abortos espontâneos e um retido, que eu tive que ficar internada. Tive que ficar internada para fazer uma curetagem. E foram os piores dias da minha vida. Então, o que eu fazia, né, para tentar engravidar? Eu segui o período fértil, a temperatura, a próxima a 37, às vezes 37 um pouquinho, no período fértil, e observava a viscosidade do muco vaginal. Então, assim, estando tudo em ordem, período fértil, muco, temperatura, ó, bota o marido para trabalhar, que funciona. E botava o marido para trabalhar e funcionava, e eu conseguia engravidar. Colocava 3 travesseiros debaixo do bumbum para elevar a região pélvica, e após eu ficava uns 30 minutos, 40 minutos com o bumbum elevado debaixo de travesseiro, para tentar, acreditando, funcionava comigo, que a lei da gravidade fizesse com que a sementinha da TM chegasse mais rápido no meu útero e alcançasse o destino final dela, que seria o encontro do meu óvulo.
E dava certo, e eu engravidava, só que o meu corpo acabava rejeitando e eu acabava perdendo os bebês. E aí, num certo momento, eu acabei ficando triste e cheguei a questionar Deus. Por quê? Por que que minhas amigas ficavam grávidas? Por que que as artistas apareciam grávidas? E por que que eu não conseguia dar um filho pro meu marido, pro meu atual marido? Meu marido ficava muito preocupado comigo, porque eu sofria muito com as perdas. E ele praticamente já tinha desistido, e eu também. E aí, num certo momento, eu estava no período fértil, não me lembrei disso, não lembrei que estava, e nessa noite, depois que nós terminamos, eu deitei de bruço, eu estava muito cansada, tinha trabalhado o dia todo em casa, com as crianças, e eu fiquei deitadinha de bruço. Ele falou: você não vai levantar, não vai lá no banheiro para tomar banho, alguma coisa? Eu falei assim: me deixa um pouquinho aqui, eu já vou, deixa eu descansar um pouquinho. E fiquei de bruço e ali eu dormi, gente. Eu dormi, e vocês acreditam que foi nesse dia? Foi nesse dia que eu engravidei. Então assim, era para ser. Estava escrito. Então, para as tentantes de plantão, o que eu queria dizer para vocês eu creio muito em Deus. Eu tenho muita fé. Eu acredito que tudo está escrito, que nenhuma folha cai de uma árvore sem que Deus permita, e que se eu tenho hoje meus 2 filhos de coração, meus 2 filhos de barriga, é porque tudo estava escrito. E agora a Letícia Thieme vindo para unir a nossa família, sendo irmã de todos, de sangue. Então é uma graça na nossa vida, é um milagre de Deus. E o que eu posso deixar para vocês é: peçam, orem, vigiem, tenham bastante persistência, bastante perseverança, façam a parte de vocês, porque Deus disse: faça a sua parte que eu te ajudarei. Então assim, nunca, jamais, jamais questionem a Deus, e sim pensem que está escrito no nosso livro, no livro da vida. E eu tenho certeza que vocês vão ter sucesso, que vocês vão conseguir, porque o que está escrito para mim pode estar escrito para vocês bem parecido também. Então assim, um beijo enorme a todas, muito sucesso para vocês. Estou colocando vocês nas minhas orações, e eu gostaria de taguear, bom, vamos ver quem. 2 pessoas que não colocaram vídeo ainda, vamos ver se elas me respondem. A Malu está em Portugal agora, foi visitar o namorado. Quem sabe, né, namorar bastante e conseguir engravidar. E a Raquel. A Malu está como Malu Leffer e a Raquel como Raquel 286. Depois eu coloco lá embaixo. É isso, gente. Um beijo pra vocês, um beijo pra Viviane, que me tagueou. Tchau, até o próximo vídeo. Peça para o Senhor fazer um milagre na sua vida, porque hoje a salvação entra na sua casa.